Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez eu tô aqui para falar um tema com vocês. Não ia gravar mais hoje, mas eu estava lendo as escrituras aqui e eu lembrei de um tema que a gente escuta muito na denominação a qual eu fazia parte, que é a CCB. Provavelmente você já ouviu a frase: essa graça não é para quem quer, nem para quem corre atrás, é para quem Deus tem misericórdia. E aí? Existe isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia? O que Deus quer dizer sobre isso? Será que te explicaram certo? E o que a gente faz? Vamos conferir aonde? Na fonte, nas Escrituras. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 9 de Romanos, pega a sua Bíblia aí, capítulo 9 de Romanos, vamos ler do verso 11 em diante. Vamos ler do verso 11 até o verso 16. Pouquíssimos versos a gente vai entender isso. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que ele chama. O mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, que fala sobre Jacó e Esaú, os gêmeos lá do Velho Testamento. Continuamos aqui, o verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça na parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre atrás, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tá aí. Isso, biblicamente, é a eleição incondicional. O que isso quer dizer? Quando a Bíblia fala em Romanos que essa graça não é para quem quer e nem corre atrás, essa graça não é a instituição. Essa graça é Cristo. É o sacrifício de Cristo. Entendeu? Que essa graça não é a instituição, essa graça é Cristo. Cristo que faz a eleição condicional, incondicional. É bíblico, não é uma instituição. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios. Vou abrir a Bíblia aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Então, irmãos, é o seguinte: tanto em Efésios quanto em Romanos, Deus nos deixa claro que ele nos predestinou antes da fundação do mundo e nos elegeu como ele quis. Deus elegeu pessoas para a salvação, biblicamente. Aí você pode concordar, não concordar. A gente está falando biblicamente. Então, quem que escolhe ir para o céu ou quem escolhe ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno? E por que alguns, a graça irresistível de Deus, a graça irresistível de Jesus Cristo toca o coração que a pessoa se converte, a não ser Deus fazer esse movimento todo? Mas esse vídeo hoje foi para deixar bem claro que a graça é Jesus Cristo. A graça que ninguém corre atrás, que atinge às vezes uma pessoa, ela alcança uma pessoa em uma família
de 10, de 20, de 30. É beneplácito de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano com você. Inclusive hoje, você está assistindo esse vídeo e chegando essa mensagem do Evangelho. Não é essa mensagem minha. Essa mensagem não é minha. Eu estou sendo hoje instrumento de Deus na sua vida. Através das Escrituras. Não é eu que estou falando, é as Escrituras que está falando. Entendeu? Então Deus é aquele que ele tem a eleição incondicional de pessoas para a salvação. Biblicamente. E essas pessoas já foram predestinadas antes da fundação do mundo, como está aqui em Efésios. Então, irmãos, ficamos felizes de estarmos procurando o Evangelho, de estar ouvindo o Evangelho. Não se sinta triste, não se sinta amedrontado. Não, você é um escolhido, você é um predestinado por Deus, biblicamente. Esse vídeo hoje, ele já estava predestinado por Deus antes da fundação do mundo, como tudo. Deus não é um Deus deísta. Deísta é uma ideia que tem que Deus dá corda no mundo e deixou o mundo à sua própria sorte. Não, irmãos. Deus está no controle de tudo. Inclusive, em colocar no seu coração a graça de Cristo, a graça irresistível que transforma a sua vida, que gera de Cristo. E você que ainda não conheceu o Evangelho, entenda uma coisa. O primeiro mandamento que Deus nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você vai criar um ídolo. Você vai criar um ídolo. O ser humano nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar um time de futebol, você vai amar o dinheiro, você vai amar a política, uma coisa muito ruim que acontece hoje em dia. Você vai amar a si próprio, o seu corpo, como se fosse o principal. Então, cumpre o primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas, dê graças a Deus, que a graça está te alcançando, está te incomodando aí, esse lugar que você está, é porque aí não habita mais. Aí não habita a palavra de Deus. Isso são palavras de homens. Viva o Evangelho de Cristo. Tenha certeza da sua salvação. Não tenha mais dúvidas da sua salvação. Porque, biblicamente, você é um eleito. De forma incondicional. Você não escolheu ser eleito. Deus te escolheu. E te predestinou antes da fundação do mundo. Fique bem. Se inscreva no meu canal. Dá um like. Fala para mais pessoas. Estude as Escrituras. Procure as respostas nas Escrituras. Não pegue texto fora de contexto para arrumar um pretexto. Entendeu? Quem quer defender alguma coisa com algo fora de contexto, quer apenas defender uma placa e não o Evangelho. E nós vamos defender o Evangelho. Fique bem e até mais. Deus os abençoe.